Bom dia, veganos! Vamos lá para a Morning Call de hoje, um pouquinho depois também. A gente viu que esse horário mais perto do almoço a galera estava preferindo. Acho que está mais fácil de acompanhar. A gente também consegue trazer algumas notícias um pouco mais atualizadas de mercado, porque sai muita coisa nos Estados Unidos lá sempre pelas 10, 11 horas da manhã aqui pra gente no Brasil. O que está pegando lá bastante agora, falando ainda em Estados Unidos, é a greve do pessoal dos portos lá, né, dos portos. Isso está impactando diretamente na eleição. A Kamala, lógico, pelo lado social, democrata, está tentando abraçar, óbvio que politicamente, mas abraçando a causa, levando toda essa galera ali em consideração. A Venezuela está comemorando o Natal antecipado, 2 meses. De ontem para hoje, venezuelanos acordaram com a cidade aí toda enfeitada, toda ornamentada, toda tematizada já para o Natal. Aqui no Brasil a gente segue correndo sério risco fiscal. O Planalto ainda está divergindo ali sobre tutelar os beneficiários do Bolsa Família em relação às bets, né, em proibir ou não a galera de usar os benefícios sociais aí como Bolsa Família para estar jogando ali nas bets no famoso tigrinho. A queda do preço do Bitcoin também, né? A gente viu uma correção forte de ontem para hoje. Descemos ali dos 60 mil, agora a gente já recuperou de novo. Está em 60.400, 60.500 dólares. E algumas coisas estão indicando para a gente, o mercado está levantando essa tese, essa hipótese do famoso super ciclo, né? O que é isso? A gente vai falar mais para o finalzinho. E também vamos trazer aqui os melhores alfas. A gente trouxe 5 alfas aí fortes do ecossistema da Sui, que é uma rede que está bombando muito ultimamente. O B falou essa semana na nossa Crypto on the Table antes de ontem os benefícios, algumas coisas, aspectos técnicos ali da Sui. Se eu não me engano, ela chega por volta das 200 mil, né, TPS, eu acho que era 196 mil TPS, transações por segundo. Pra vocês terem uma noção, a Visa faz ali de 5 a 6 mil transações por segundo e a Mastercard também. Ou seja, se você botar as duas ali, sendo otimista, com as duas somadas, não dão 15 mil transações por segundo. Só a rede da Sui consegue fazer 200 mil. Então vocês já veem que a gente já solucionou esse problema da escalabilidade, da eficiência, podendo então começar a tocar alguns setores, né, algumas indústrias aí do mercado tradicional. A gente tem notícia da Visa também. E vamos lá, então falando do mundo, a gente tem a greve dos estivadores lá nos Estados Unidos, que é a galera que trabalha no porto, para impedir, né, a fim de impedir a automação que está rolando em todo o setor. A indústria vem ali, obviamente, se desenvolvendo tecnologicamente, vem abraçando, adotando, investindo em inovação e novas tecnologias, mas lá nos Estados Unidos, pelo menos pelo último meio século, ou seja, pelos últimos 50 anos ali, todos os sindicatos americanos são muito contra a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia. De fato, isso não é brincadeira, não é cômico, não é visão partidária, é sério. E principalmente os sindicatos ali de transporte e do porto. Os caras são extremamente contra a automação e desenvolvimento tecnológico. Estão fazendo greve lá. A Kamala, como boa esquerda, abraçou a causa, fingiu, né? Tá fingindo que tá abraçando a causa depois da eleição. Quero ver o que vai acontecer com eles. É óbvio que nada, vão continuar na mesma. E essa greve está justamente colocando muita pressão aí nos ombros do Trump. Desculpa, nos ombros do Biden e da Kamala, porque eles têm que tentar resolver ou pelo menos maquiar toda essa situação até as eleições. Lá na China, que tá rolando aquela história toda de novo pacote de medidas fiscais ali, econômicas, incentivo da galera para tentar reacender a economia. Eles gastaram muito dinheiro agora pós-pandemia, compraram muito insumo, né? Na pandemia eles compraram praticamente todos os estoques aí das grandes commodities do mundo, principalmente os minerais, né? Os minérios, minerais, todos os metais. Os caras encheram o bolso, alavancaram demais o setor da construção civil. A economia estava desaquecida, a galera sumindo politicamente, não trabalhar em campos de concentração forçado para pagar dívidas do dia a dia ali forçadas, né, pelos impostos e por toda a articulação lá do Partido Comunista Chinês. E os economistas justamente estão reduzindo essa previsão de crescimento lá da China para esse ano, que estava em quase 6%, agora está em 4,8%. Isso é muito,
né? A gente sempre fala que essa pouca diferença percentual aqui nos dados, principalmente de economias, de países, né, de geografias tão grandes, tão densas, impacta muito. Lá no Japão, ainda na Ásia, o novo premier iniciou o mandato com 51% de aprovação. Isso é baixíssimo, isso daí foi que nem aqui e que nem na Venezuela, não sugerindo que é golpe, mas para você ver que mesmo se não for, tá ali, né? E justamente essa taxa de aprovação foi a mais baixa em 22 anos, ou seja, mais de 2 décadas o povo japonês vem elegendo ali o seu premier, vem escolhendo, pelo menos aceitando, né, o que o premier diz, a política do seu premier, em 75%, 80%, agora nas últimas 2 décadas eles estão aí com quase metade ali, 50-50 para cada um. E na Venezuela, o Maduro, para maquiar toda essa situação ali de perseguição política, a gente comentou isso também, o B falou para vocês isso na terça-feira na Crypto on the Table, que o Maduro está seguindo, está perseguindo, né, e executando de fato, matando todos os seus opositores políticos, não só na Venezuela agora, como também na Espanha e mais recentemente no Canadá, nos Estados Unidos, lá na América do Norte. Então o pau tá comendo, tá o mundo inteiro de olho, mas só de olho, ninguém fala nada. O Brasil, obviamente, não aceitou o cara, né, como presidente ali oficialmente, mas também não criticou, não falou que a eleição foi fraudulenta, não pediu outra, não fez nada. E tá lá nessa, o Maduro, para maquiar toda essa tensão internacional que está incidindo sobre sua soberania estatal ali, tá antecipando o Natal em 2 meses e até a Igreja Católica, né, Roma, lá agora Vaticano, veio descendo a lenha na Venezuela e no Maduro, falando que é um absurdo você mexer em datas festivas, né, principalmente o aniversário de Jesus Cristo, por motivos políticos, né? Vaticano esse que nunca desceu o pau na ditadura do Maduro, agora ficou bolada porque trocaram a comemoração do aniversário do menino Jesus. Pelo menos abriram o olho, né? Antes tarde do que nunca. Falando aqui no Brasil, a gente está correndo severo risco fiscal sobre o Lula agora repetir o cenário fiscal que a gente viu lá no primeiro mandato da nossa ex-presidente Dilmane, né, que foi aquela cagada toda que futuramente culminou ali no seu impeachment. A gente está correndo um severo risco de viver uma situação semelhante ou pior do que a gente viu ali com a Dilma. Aqui no Brasil o endividamento está caindo, mas a inadimplência está subindo. As famílias não estão conseguindo, está ficando cada vez mais difícil você administrar suas contas e principalmente pagar, quitar aquelas dívidas ali que estão vindo de antes, né? Principalmente lá da época da pandemia, e vem aquela famosa bola de neve. Quem nunca? O déficit primário do governo também atingiu, não é só a gente que está no negativo, o governo também. No mês de agosto aí foram 23 bilhões de reais no prejuízo. E segundo o Tesouro Nacional, o governo central registrou déficit acumulado nos últimos 12 meses de 227,5 bilhões de reais. Isso daí equivale a 2% do nosso PIB gasto só no último ano aí. Gasto assim, no negativo, né? Fora o que gastaram. Ou seja, é muita grana, a gente não aguenta mais produzir. O Haddad, nossos ministros, o presidente, todo mundo ali fica empurrando imposto nessa brincadeira. A gente já trabalha de 3 a 4 meses do ano só para bancar essa farra política que a gente não vê desenvolvimento nenhum. Muito pelo contrário, o que a gente sempre vê e sente no dia a dia é resistência, né? Eu tenho 34 anos, desde o dia que eu nasci, eu não me lembro nunca de terem feito uma lei, pelo menos alguma fiscal, econômica, nesse sentido, que eu falasse, puta que legal, vai ser bom pra gente. Nunca. Quando era por muito pouco tempo e para interesse deles, e logo os caras fatiavam, tesouravam tudo lá dentro, da terça para quarta-feira à noite, e um abraço. O Planalto ainda agora está divergindo sobre tutelar benefícios, que não eu acabei de falar. Ele ainda está vendo se vai mandar nesse dinheiro ou não, né? A Altafim lá agora já falou pra gente uns 2 meses atrás que se fosse na época da pandemia, facilmente a galera poderia, por exemplo, com o Drex, limitar ali, né, ou direcionar esse pagamento que você está fazendo. E agora eles já estão pensando se vale ou não com as bets. A gente está trazendo esses dados para vocês, já tem vários meses que a galera que recebe ali até 1,5 salário, 2 salários mínimos por mês, compromete ali até 30% da sua renda, no mínimo, com bet,
né? Isso tem muita gente ali, muita gente que gasta o dinheiro do aluguel, o dinheiro da fralda, o dinheiro do leite, né? O do motes da mulher, só no Tigrinho. Então agora a gente falou também semana passada que 6 bilhões de reais só nesse último bimestre foi gasto ali de dinheiro proveniente de bolsas sociais, de projetos sociais, programas sociais para jogo de aposta. Então agora lá o Planalto está vendo se vai proibir essa farra ou vai deixar rolar, porque a gente sabe que quem recebe isso, qual que é a linha de raciocínio. Indo então para o mundo cripto, que é o que a gente mais gosta e tem pelo menos um pouco mais ali de controle e anseio, a Visa então revelou uma plataforma de ativos tokenizados, está na fase de sandbox ainda, de desenvolvimento, de teste, tipo o nosso Drex, e ela vai justamente funcionar para emissão e gerenciamento de ativos digitais, né? Tanto tokens ali fungíveis quanto os NFTs, os não fungíveis também, incluindo stablecoins e Central Bank Digital Currencies, as CBDCs tipo Drex. E essa plataforma se chama Visa Tokenized Asset Platform, ou VTAP. A eleição nos Estados Unidos vai impactar gigantemente no preço das moedas, comunidades criptomoedas, né, como a gente vem falando ultimamente, mas principalmente no do Ethereum. É óbvio, né? O Bitcoin ele tem hoje 53%, 54% de dominância de mercado. Isso quer dizer que mais da metade do dinheiro que está em cripto está em Bitcoin. Então ele ainda tem the highest ground ali, ele ainda tem mais, né, força e volume para ser menos volátil. O Ethereum tem 15, 14% de dominância de mercado, né? Menos de 3 vezes, quase 4 vezes menos, né, do que o Bitcoin tem de mercado. Então ele é muito mais volátil e tem uma chance de 95%, de acordo com o último relatório agora do CoinMarketCap, desse movimento aí, dessa variação flutuar de menos 26% a mais 35%, ou seja, 60% de volatilidade com 95% de certeza é o que o Ethereum vai experienciar nesses 3 dias antes da eleição e 3 dias depois. Então, se você gosta de volatilidade, tá com saudade, mas tem um pouquinho de nojinho e asco das meme coins ali, das shitcoins, segura essa do Ethereum, então vai ficar 6 dias surfando aí 60% de volatilidade. O Bitcoin caiu agora abaixo de $60 mil e chegou ali nos 59.200, 59.100, retestando aquele suporte de 58, 59 que a gente falou que ele não podia perder, não perdeu, voltou agora, começou a subir de novo, já está em 60.600 agora no momento da live, deu uma corrigidinha legal, e isso daí fez com que ele recebesse o maior volume de compras em bolsas, né, desde 2022, ou seja, a gente teve um inflow gigante no Bitcoin, a galera se ligou, teve muita gente que reclamou que não conseguiu comprar abaixo dos 10 mil, 20, 30, 40, 50, 60 mil dólares, e agora aproveitaram para estar comprando abaixo dos 70 mil, porque viram que o céu é o limite. O ciclo de alta do Bitcoin está superando os padrões históricos aí em 100 dias desde o halving, né? O ciclo do Bitcoin, esse ciclo agora está muito acelerado, principalmente do Bitcoin. A gente entende que foi muito diferente por causa da corrida institucional, da maior adoção ali da galera, da pessoa física. A gente viu agora vários fatores ali que indicavam que esse ciclo seria diferente e está sendo. E ele está sendo precoce, como a gente falou, ele já está no mínimo uns 3 meses a 4 meses ali adiantado do que sempre foi. Então ele está potencialmente agora a caminho de quebrar esse ciclo tradicional de 4 anos e virar um super ciclo ali, né? Virar alguma coisa maior do que esses 4 anos, começar a aumentar um pouco esse intervalo e descolar pelo menos um pouco desses eventos aí do halving, que é onde a recompensa dos mineradores de Bitcoin cai pela metade, que nem a gente viu em maio desse ano, acompanhamos ao vivo aqui na Vega. E de acordo ainda com outro relatório lá da galera do CoinMarketCap Research, vários fatores estão sugerindo essa possível entrada do Bitcoin no super ciclo. Foi isso que a gente acabou de falar, que a gente já vem observando há algum tempo. Essa gigante corrida institucional desde o dia 11 de janeiro, que foi quando os ETFs foram aprovados lá nos Estados Unidos, a BlackRock batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde de inflow de dinheiro ali para dentro, agregando muito. BlackRock é o maior fundo de investimento, né, do mundo. Inclusive hoje a Vega vai estar presente no evento deles aqui em São Paulo, a gente vai cobrir para vocês, fica de olho no nosso story. Mas
Foi tudo isso. Então, a adoção institucional, os fundos negociados em bolsa, né, os ETFs sendo aprovados no começo do ano, o halving depois lá em maio, aquela out season, a meme season ali que veio, foi duas vezes e tá para entrar a terceira. A gente tá inclusive lançando um relatório aqui na Vega sobre essa out season, né, desse ano que vem, não vem, tá vindo agora, como faz pra gente identificar o melhor momento de entrar, de sair. Então acompanha a gente também, tem muita coisa legal, tem gente nova entrando aqui na Vega, nossa equipe está crescendo bastante, nosso conteúdo está avançando bastante, espero que vocês estejam curtindo. E todo o mercado, né, agora então está nessa iminência do touro chegar, do bull market chegar, da gente descolar desses suportes ali, começar a testar resistências atrás de resistências novas. Então tudo isso daí está mudando a dinâmica do mercado, fazendo com que o Bitcoin talvez adote esse padrão de super ciclo e saia um pouco desse negócio uniforme de 4 em 4 anos ali seguindo os eventos do halving. A gente tem alguns alfas interessantíssimos aí para estar fechando o papo de hoje. Então, para você que ficou até o final, merece o melhor. A gente tá falando tem um tempinho já da SUI, você deve estar acompanhando também nas plataformas que não o X, né, o Twitter, se você não tiver aqui no Brasil, mas a gente trouxe então 5 moedas, aí a maior parte delas memes, aproveitando essa narrativa da out season e voltando e começando de novo de fato, nesse ciclo, né? Então a gente trouxe aqui algumas moedas, não é recomendação de investimentos, mas sim de estudo. Então pega o ticker dela ali, vai lá no seu CoinGecko, no seu CoinMarketCap, joga lá, dá uma pesquisada, entra nas redes dos caras, vê o engajamento da comunidade, faz aquela análise fundamentalista que a gente já ensinou. E se você perdeu, tá lá no nosso canal aqui de conteúdo de vídeos longos. Dá uma procurada lá, a gente tem guia cripto para iniciante, guia de nadando com os tubarões, guia de análise fundamentalista do básico ao avançado. Então chega lá, procura, tem muita coisa. A gente vai passar aqui então as porcentagens dos últimos 14 dias e das últimas 24 horas. Lembrando que nas últimas 24 horas tudo derreteu, inclusive o Bitcoin desceu aí 1,5%, então é natural que as meme coins, ainda mais de redes menores, tipo a SUI, tendem a ter uma volatilidade muito maior. Mas vocês vão ver o tanto que ela subiu nos últimos 14 dias, o tanto que ela desceu nos últimos 10 dias, vê o gráfico, vê as redes, vê engajamento, faz aquele beabá todo, tá? Então a gente tem a Blub aí, BLUB, que subiu 31% nas últimas 2 semanas e caiu 10% nas últimas 24 horas. Ou seja, faz a correlação de quanto caiu nas últimas 24 horas, de quanto subiu nos últimos 14 dias, dá uma olhada no gráfico, vê se você acha que está no momento legal de entrar agora, esperar um pouco e dar uma olhada, tá? Mas todos eles são projetos aí que estão muito engajados, as comunidades estão em peso nelas, está todo mundo comprando, pode ter algum pump and dump aí no meio, pode ter algum rug pull no meio, é lógico, sempre tem esse risco em meme coins, em altcoins. A gente sabe que criptos já são, né, ativos de risco, então preste atenção, faça seu gerenciamento de risco, não bote dinheiro que você não possa perder, todo aquele papo que parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Em segundo lugar, a gente tem a HSUI, HSUI, né, que é a Sui Kun, ela subiu 21% nos últimos 14 dias e caiu 19%, ou seja, ela meio que voltou ali, o gráfico dela vai estar bem assimétrico, vocês vão dar uma olhada, vai estar bem simétrico, né? Vocês vão dar uma olhadinha lá, vão ver como é que tá, se achar que tá na hora, compra um pouquinho, dá uma brincada, vai que. Terceiro lugar, a gente tem a Sui Neuro, né? A Sui Neuro, que subiu 800.000% nas 24 horas, ela foi lançada ali, se eu não me engano, tem 6 ou 8 horas, só tá falando nisso no Twitter, nossos correspondentes internacionais que têm acesso à plataforma passaram a boa pra gente, e ela tá com market cap de 1,6 milhões de dólares, ou seja, mesmo se for rug pull ali, um pump and dump, você vai ter uma margem de erro ali, um tempinho para sacar. Então, às vezes se quiser dar uma arriscada e estiver sentindo ali mais soltinho hoje, moderninho, suineiro, dá uma olhada, todas elas estão lá no Dex Screener, você consegue acessar elas ali pelo seu botzinho do Telegram ou pelo próprio Radium ali, vai ver lá, que vocês vão achar, vai anotando. Em quarto lugar, a gente tem a Suishi Cat, então é S-U-I, Suishi Cat, o ticker dela é Suishi, e ela subiu 66% nas últimas 2 semanas e caiu 11% nas últimas 24 horas. Em último lugar ali a gente tem outra meme coin pesadíssima, a LOLCAT, L-O-C-A-T,
que subiu 173.000% nas últimas 24 horas. Essa tem 16 horas aí desde que foi deployada. Está com um market cap decente também, $725 mil, ou seja, você ainda tem um tempinho ali, tem uma liquidezinha, aquela liquidez travada ali também, sobrando para dar tempo de você sacar sem ser liquidado instantaneamente. Pelo menos se não for um rug pull sinistro, né? Como a gente também já viu. Então, de novo, não bota dinheiro que você não possa perder. É uma brincadeirinha ali, é um momento de descontração depois que você saiu ali do mundo da Ethereum, Sui, Solana e Bitcoin, tá? E a sacada aí, para finalizar hoje, nas últimas 7 dias, todas as moedas estão no negativo. Nas últimas 48 horas, também todas estão no negativo, as top 12, top 10. E nas últimas 24 horas, todas elas estão no negativo. Então, dá uma olhada. A gente sempre falando do DCA, que é o preço, né, o custo médio em dólar, Dollar Cost Average. Você está sempre fracionando o seu dinheiro ali, né, o que você tem para entrar, o seu capital de investimento. Você fraciona ele e vai entrando aos poucos. Entra com um pouquinho cada dia. Todo dia você vai entrando com um pouquinho. É melhor do que entrar com uma porrada só. Isso estatisticamente te dá mais chance de acertar um preço médio melhor no final das contas do que ficar sempre tentando comprar no fundo e vendendo no topo, que a gente sabe que é impossível, porque todo mundo que está no mundo tenta fazer isso. O índice de medo e ganância está em 36, está em medo, ou seja, está cagado, é lógico, o gráfico estão todos vermelhos em todos os dias, em todas as redes, por causa de tudo isso que a gente falou, essa incerteza que está rolando lá da eleição, né? Essa incerteza política nos Estados Unidos, a incerteza econômica na Ásia, agora a incerteza política no Japão, incerteza econômica aqui no Brasil, e política, e fiscal, enfim, aqui tem todas. Então, todo mundo está balançando muito. Lá na Europa a gente está vendo o ó sendo feito, os imigrantes destruindo a soberania dos países lá. Então esses movimentos, né, geossócio-político, econômicos ao redor do mundo estão impactando muito, e o mercado é o sentimento do povo, né? O mercado é o zeitgeist aqui. Então o zeitgeist está cagado, o mercado está com medo, mas a gente que está em cripto não tem medo. A frase do dia é sobre isso. E só para dar uma finalizada antes, para fechar o assunto que a gente estava falando das calls, foca na Sui. Estudem a Sui, a gente vai estar lançando material muito legal sobre o Sui aqui para vocês, ainda essa semana, em todas as plataformas. Então, estuda o ecossistema, estuda a rede, estuda os tokens, vê as meme coins. A gente acabou de passar 5, porque é um ecossistema ali que foi o que eu falei. Eles têm 200 mil de TPS, ou seja, eles conseguem realizar 200 mil transações por segundo, tá? Isso daí é por 20 vezes o que a Visa e a Mastercard fazem juntas no mundo. Então, só, né? É sinistro, dá para ver. E tem muita gente acreditando, muitos analistas, muitos estudiosos falando que isso daí deve ser a próxima Solana. Então dá uma olhadinha na Sui e vamos para a frase do dia, que é: podemos calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Então seja louco, não seja bundão, arregão, cagão. Invista em cripto, invista no seu futuro, estude, se dolariza e conta com a gente para te ajudar nessa jornada.